Olha, vamos direto ao que interessa. Hoje a gente vai montar um tipo de kit de primeiros socorros. Só que não é para um corte ou um arranhão. É para aqueles dias, sabe? Aqueles dias que o burnout bate com tudo, a energia simplesmente some. E só de pensar em continuar parece impossível. E aí, essa sensação sua familiar? Sabe aquela coisa de ter que dar conta de tudo? Aquela lista de coisas para fazer que parece que não tem fim? A pressão de todo lado e aquele medinho constante de que, se a gente parar por um segundo que seja, o mundo desaba. É bem aí na raiz desse problema que a gente vai mexer hoje. E o mais curioso, né, é que essa pressão toda, ela não vem só de fora, do chefe, dos clientes. Muitas vezes, o nosso pior carrasco mora aqui dentro, na nossa cabeça. É aquela vozinha que fica ali no cantinho falando que não dá pra falhar, que parar é coisa de gente fraca e que até respirar fundo é um luxo que a gente não pode se dar. E aí que mora a crueldade do burnout, né? O corpo e a mente estão ali pedindo socorro, implorando por uma pausa, mas o mundo lá fora, o mundo não para. Os e-mails não param de chegar, os prazos ficam gigantes no calendário e as responsabilidades continuam batendo na porta. É uma sensação horrível, parece que a gente está se afogando em câmera lenta, sabe? Vendo tudo acontecer, mas sem força nenhuma para reagir. Mas e se desse para virar esse jogo? É agora que a gente vai conversar sobre uma virada de chave, uma mudança de mentalidade que é assim, o coração da luta contra o esgotamento. É a partir daqui que nossa estratégia de sobrevivência começa a nascer. Ah, essa frase. Não posso parar agora. Isso é uma armadilha, uma cilada da nossa mente. Ela prende a gente num ciclo sem fim de culpa e cansaço, fazendo a gente acreditar que descanso é um prêmio que a gente precisa merecer, que a gente ainda não conquistou. Mas vamos parar e pensar um pouco? E se, num dia de crise total, a meta não fosse produzir? E se fosse outra coisa? E aqui tá a grande sacada, o ponto da virada. Em um dia de burnout extremo, o jogo muda completamente. A meta não é mais zerar a caixa de e-mails. A meta é sobreviver. Ponto. Simplesmente chegar ao fim do dia cuidando do mínimo para si. E só isso. Isso já é uma vitória enorme. Não é sobre vencer a lista de tarefas, é sobre vencer o dia. Ok, beleza. Pensar assim é libertador, né? Mas como é que a gente faz isso na prática quando o bicho está pegando? É para isso que serve o nosso plano de emergência. Uma ferramenta, sabe? Algo concreto, direto ao ponto, feito exatamente para esses dias. O nome já diz tudo, né? É para uma emergência. O objetivo aqui não é ter a melhor performance, não é impressionar o chefe, não é nada disso. O único foco é conseguir um respiro, abrir um espacinho, um espaço para respirar, para se recuperar, mesmo que seja só um pouquinho. Então, o que tem dentro desse nosso kit de sobrevivência? Basicamente, são 3 ações, super simples, mas, nossa, elas são poderosas. E o mais doido é que são ações que a gente muitas vezes esquece que tem total permissão para usar. São esses 3 verbos aqui, ó: cancelar, pausar e renegociar. Eles podem de verdade mudar um dia. Agora vamos ver como usar cada um deles na prática. A primeira ferramenta é a mais direta, a mais radical e, às vezes, a que a gente mais precisa: cancelar. É para pegar a agenda do dia e olhar para ela sem dó. O que aqui pode simplesmente não acontecer hoje? Sabe aquela reunião que no fundo podia ser um e-mail? Ou aquelas compras que podem muito bem esperar até amanhã? E ó, é importante lembrar: cancelar não é sinal de fracasso, é um ato de autopreservação. Tá, nem tudo dá para simplesmente deletar da agenda, a gente sabe. E é por isso que existe a segunda ferramenta, a pausa. É se perguntar o que é que pode esperar um pouquinho, qual decisão não precisa ser tomada agora, que tarefa pode ficar para daqui 24 horas. Às vezes, só adiar uma resposta por algumas horinhas já é o fôlego que a gente precisava. É se dar um pouco de tempo de presente. E por último, a ferramenta da conversa, renegociar. Sim, essa exige falar com outras pessoas, mas é fundamental. É sobre ser totalmente honesto sobre a sua capacidade no dia de hoje. Pedir mais um dia de prazo ou simplesmente falar: olha, hoje o meu melhor é isso aqui. Isso não é fraqueza, gente. Muito pelo contrário, isso mostra um autoconhecimento, uma responsabilidade, que é coisa de profissional de alto nível. E o mais legal é que, quando a gente começa a usar essas 3 ferramentas, cancelar, pausar e renegociar, uma coisa meio mágica acontece. A gente deixa de ser só uma vítima, sabe? Que só reage às demandas do dia. E a gente passa a ser quem define os próprios limites. É que a gente vive numa cultura
que acha chique estar sempre ocupado, né? É um falso glamour. Mas a autoridade de verdade, o poder de verdade, não tá em aguentar o tranco até quebrar. O poder de verdade tá na sabedoria e na coragem de dizer: opa, espera aí, agora não dá. Eu preciso de uma pausa. E é isso, no fim das contas. Usar esse plano de emergência não é admitir um fracasso. De jeito nenhum. É demonstrar que quem manda no próprio bem-estar somos nós mesmos. É bater no peito e dizer que a saúde mental é prioridade e que isso não se negocia. E isso sim, isso é poder de verdade. E pra gente fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta. Mas não é para esperar o próximo dia de crise, não. É para olhar para o dia de hoje, agora. O que na vida hoje poderia ser cancelado, pausado ou renegociado? Sabe por quê? Porque treinar esses músculos nos dias bons faz com que seja muito mais fácil e natural usar o plano de emergência quando ele for realmente necessário.